isto de facto já leva muitos anos e, neste momento, pelo que se percebe, já estamos a perder muito dinheiro por não termos uma solução. Qualquer solução, porque o aeroporto de Lisboa, enfim, o aeroporto de Lisboa foi crescendo e eu durante muito tempo tive a ideia de que ele podia crescer mais, mas todo o crescimento tem limites, sobretudo quando há algumas quintas que não se conseguem desfazer, e nós ainda temos um aeroporto militar no aeroporto de Lisboa, portanto, com uma parte reservada para os militares, que aliás, para mim, continua a ser um mistério, porquê, não é? Portanto, chamado Aeroporto de Figo Maduro, fica no aeroporto de Lisboa, a passagem dos voos executivos para tiros, que é uma coisa razoável, agora concretizou-se, mas levou imenso tempo. Os voos executivos são voos com aviões mais pequenos, se bem que tiros também funcionam aviões um pouco maiores. Funcionam aviões um pouco maiores e neste momento há fortes queixas da população que vive em redor do campo, porque ele não terá sido dimensionado para esse tipo de voos, não é? Nomeadamente em termos do ruído e das condições de quem vive à volta. Sim, qualquer sítio onde haja um aeroporto há ruído. E, portanto, uma coisa é viveres ao quem pé comprou uma casa lá perto, enfim, as pessoas queixam sempre de qualquer coisa. Sim, claro, mas de as qualquer pessoas queixam forma sempre qualquer coisa. É preciso ter isso em conta. O aeroporto a pista pode não estar dimensionada para a dimensão de alguns dos aviões que lá estão a aterrar neste momento. Em princípio, enfim. E de facto, o aeroporto que teve. Eu vi o número de passageiros para o primeiro ano e eu acho que hoje em dia deve haver quase aquele número de passageiros por dia no aeroporto da Portela. O aeroporto da Portela, eu vi estudos sobre o aeroporto da Portela que diziam que para ir por 10, 12 milhões de passageiros ano estaria saturado. E até com argumentos um pouco surreais, género. A partir daí, a segunda circular é a via, aqui, para quem não é de Lisboa, é aqui a via de Lisboa que está sempre engarrafada, mas sempre já estava antes do aeroporto e depois do aeroporto, e enfim, está sempre engarrafada. A segunda circular não suporta. Este ano, sabes quantos vão ser os passageiros previstos para Lisboa? Quantos? 34 milhões. Portanto, estamos no triplo daquilo que diziam que era o limite. Mas com custos, não é? Claro, isto tem custos, mas também há muita coisa que mudou, não é? Por exemplo, os aviões, a Helena falava do ruído, os aviões fazem hoje muito menos ruído do que faziam antigamente, mas mesmo muito menos ruído, e não se sabe como é que vai ser o futuro. Eu estou a dizer isto porque nós em Portugal há algumas obras que deviam ser estruturantes, que tinham condições para ser estruturantes, e nós às vezes temos muita dificuldade em tomar as decisões, porque de facto todas elas têm sempre prós e contras. Quem vai a algumas capitais europeias e percebe em algumas aquilo que se conseguiu fazer e noutras aquilo que não se conseguiu fazer, percebe que isso tem influência. E desse ponto de vista, o aeroporto obrigatoriamente tem que ser pensado em conjunto com a nova ponte sobre o Tejo e o TGV. A nova ponte sobre o Tejo, portanto a famosa ponte de Chelas-Barreiro, eu defendia a ideia que há 30 anos eu defendi que devia ser essa a ponte e não a ponte de vasta gama. Só que, na altura, por razões que tinham a ver com a técnica, que tinham a ver com a operação que era complicada e com ser uma ponte mista, portanto, comboio e pesado, portanto, não foi possível resolver. E com a vontade do ministro. E com uma outra questão que tem a ver, que não tem só a ver com a vontade do ministro, tem a ver com aquilo tinha que ser feito num determinado prazo. Nós, como é habitual, não andávamos em dinheiro e aquela ponte ia poder ser feita como foi foi a primeira PPP. Sim. Portanto, o investimento público ali praticamente não existia, ela era feita em PPP e fazer em PPP a outra, aparentemente não havia quem quisesse, porque era uma operação mais complicada, havia mais incógnitas, havia o comboio, enfim. Mas à conta disso cometeram-se outros erros, por exemplo, pôs um comboio na ponte, no ponto sobre o Tejo, na outra ponte, coisa que eu nunca percebi bem porque aquilo que me parecia que ficava bem era um metro, permitir que a margem sul pudesse viajar com o ritmo do metro, que é muito mais curto, a obra também provavelmente seria mais barata, enfim, aquele comboio funciona muito bem, é melhor que nada, mas estas coisas mais estruturais que deviam ser um bocadinho discutidas e não muitas vezes ficar dependentes da vontade dos operadores, e é isso que eu receio mais uma vez que estejamos condicionados por isso, por causa da concessão da ANA, não é? Portanto, a ANA Aeroportos, que tem uma concessão para toda a região da Grande Lisboa até 70 km, por isso é que 75, não é?
70, eu ouvi falar de 70, enfim. Um dos truques, digamos assim, de Santarém é ficar fora desse espaço e, portanto, permitir que surja um operador novo concorrente da ANA Aeroportos. Bem, tudo isto obrigaria a nós sabermos. Queremos o TGV por onde? O TGV vai vir do Porto, vai usar o canal da atual linha de comboio Lisboa-Porto? Não vai usar esse canal, vai vir mais junto ao mar, vai ir a Leiria, vai ir a outros sítios assim. Parece um detalhe, mas não é. Uma das razões para afastar o aeroporto de Santarém foi o TGV. O TGV, o que está atualmente falado para o TGV, não houve grande discussão sobre esse assunto, como todos sabemos, não é? Houve voluntarismo do ministro, depois não houve grande discussão. Mas o canal que neste momento está pré-indicado passa mais junto do litoral, portanto já não passa ao lado do local do aeroporto, onde hoje atualmente passa o canal da linha Lisboa-Porto, não é? Da principal eixo ferroviário do país. E isso não é um detalhe, porque ter ou não ter aí um canal de TGV determina se aquele local tem ou não tem viabilidade. Porque aquele local é longe, portanto só com um TGV aquilo podia funcionar. Depois temos, como disse, a Ponte sobre o Tejo, o TGV, pensar também tudo isto um bocadinho em conjunto, e desse ponto de vista, deixa-me dizer uma coisa, eu achei, a primeira impressão que tenho do que pude ver até agora do estudo, portanto, isso são muitos milhares de páginas, portanto, ninguém pode dizer que leu o intervalo de tempo entre ontem e hoje. Aquilo que vi do estudo, os bocados que fui a pescar aqui, pescar acolá, parece-me que é um estudo feito com seriedade e bem feito. Se bem que tenho encontrado algumas coisas que me parecem mais frágeis. Por exemplo, custa-me um bocadinho a crer. Eu fui ver, tinha ouvido, o Santarém foi posto de parte porque não tem, pela nave, por um estudo da nave sobre acessibilidades aeroportuárias, portanto, no fundo, sobre os canais de acesso aéreos. Mas coisa estranha, mas então Santarém está ali num sítio que não há nada, como é que aquilo não tem acessibilidade? Não tem acessibilidade porque Santarém tem uma orientação ao contrário da orientação, quer dizer, perpendicular à orientação de Lisboa, mais ou menos, o que não seria problema, porque ficam muito longe, portanto os dois aeroportos não teriam problemas de funcionamento, só que vai interferir com um aeroporto que de facto fica aí perto, que é Monte Real, que é um aeroporto militar, e eu pus-me a pensar, mas que raio, com isso Monte Real e também com o polígono militar de Santa Margarida, mas que raio, quer dizer, nós temos meia dúzia de aviões F-16, que eu julgo que estão de facto em Monte Real, não sou especialista, mas é o único sítio onde eles podem estar. Temos um aeroporto vazio em Beja, que também foi um aeroporto militar, pois era para ser um aeroporto civil com o sucesso que é conhecido, não podem ir para lá. Pomos de parte um investimento destes ou uma localização possível apenas por causa de um aeroporto militar, quando temos não sei quantas outras bases aéreas subutilizadas? Será que alguém pensou nisto até ao fim? Bem, dito isto, é uma eventual fragilidade. Outra eventual fragilidade é nunca vir as contas ao resto das infraestruturas. Pronto. Designadamente, por causa do Alcochete, quanto é que vai custar as ligações a Lisboa, quanto é que vão custar as ligações a Lisboa e a outros pontos do país. E quanto é que vai custar tirar o campo de tiro de Alcochete, porque os militares não vão os militares, sair mas vamos falar, mas isso aí é uma questão política. Um dia é preciso dizer aos militares que eles não são merceeiros, porque cada vez que eles libertam um andar em Lisboa, cobram pelo andar mais do que o especulador do fundo imobiliário. Mas esse é um dos problemas, porque quando se diz que Alcochete não tem custos de expropriação, é preciso ter em conta, conforme tu bem dizes, que os militares não saem mais barato que os privados. Não faço ideia, porque não sei como é que isso está a ser pensado. Mas enfim, está a ser pensado. Mas não se pode dizer, como já se ouviu ontem, que não haverá custos. Sim, há custos. Há custos, aliás, até no Montijo havia custos. E o Montijo é uma base que rigorosamente serve para muito pouco, não é? Pronto. Mas os militares parece que gostam de ter muito imobiliário, mesmo que não tenham depois nada no imobiliário. Eu defendi já muitas vezes aqui as Forças Armadas, mas há cultura nas Forças Armadas que me faz imensa confusão. O tempo que algumas coisas em Lisboa tiveram desocupadas e não iam para outro lado nenhum, porque não se conseguia negociar o tema com os militares,
E há uns outros temas, como a saúde militar e coisas desse género, enfim, que depois, quando chegas à hora da verdade, dá escândalos. Mas, enfim, adiante. Não vamos agora entrar na questão do custo das infraestruturas militares. Portanto, mas eu acho que isto, no fundo, devia ser pensado, quer dizer, tudo isto tem que ser pensado em conjunto, até porque há aqui algo que tem a ver com a coesão do território e com o ordenamento do território, não é? Portanto, eu não tenho muita, enfim, sou lisboeta e, portanto, espero que não me interpretem como tal, mas em quase todo o mundo, as cidades capital, as metrópoles, tendem a ser ímãs que atraem investimento, atraem pessoas, e isso acontece porque tem um conjunto de dimensões que é difícil ter noutros locais. Acessibilidades, oferta de muitos bens diferentes, interconectividade e por aí adiante. E, portanto, isso faz com que a maior parte das grandes metrópoles sejam, de facto, muito grandes. Muito maiores que Lisboa. Muito maiores que Lisboa. Isso, quem conhece, por exemplo, uma cidade como Madrid e vê como é que Madrid evoluiu nos últimos 30 ou 40 anos, eu não sei, deve ter duplicado ou mesmo triplicado o tamanho da cidade, e as infraestruturas são absolutamente colossais. Cada vez que uma pessoa lá vai, fica surpreendido porque vê mais túneis, mais viadutos, mais autoestradas. Quer dizer, é uma coisa um bocadinho... e isso não tem beneficiado só Madrid, tem beneficiado a Espanha toda. Enfim, talvez tenha beneficiado também do facto de Barcelona estar a suicidar-se, mas isso é outro problema. Ora bem, dito isto, estes aspectos estão, por exemplo, o aspecto económico é um dos capítulos mais sólidos do estudo. Essa parte está bastante sólida. E eu acho que tudo isto tem que ser tido em consideração. Eu ontem, por exemplo, vi o Presidente da ANA na TVI a defender argumentar que é preciso fazer as contas também às infraestruturas necessárias. O que ele omitiu é que não se faz o Montijo também sem a ponte sobre o Tejo, não é? Ele omitiu essa parte. Porquê é que ele quer um Montijo? Porque é o mais barato. Quer dizer, aquilo está no contrato, eu compreendo, quer dizer, quem fez aquele contrato fez contas àquele contrato, está a ganhar muito mais dinheiro do que era previsto, sem dúvida nenhuma, porque o transporte aéreo evoluiu de uma maneira que ninguém previa. A pandemia pelo meio, mas depois da pandemia foi outra vez a explosão, e portanto é mais barato fazer umas obras de umas centenas de milhões de euros no Montijo do que fazer as mesmas umas obras muitíssimo maiores para Alcochete. No entanto, num sítio ou no outro é preciso a terceira travessia. Num sítio ou no outro é preciso, quer dizer, o TGV para o Montijo talvez não fosse necessário ver com tanto cuidado, mas tudo o resto é necessário. E, portanto, este plano geral era bom haver mais visibilidade sobre ele e não termos às vezes aquela sensação que em Portugal as coisas decidem-se porque há alguém que é mais eficaz a defender um ponto de vista e, portanto, e o leva por diante, quer dizer, enfim, é das coisas que eu mais vezes discuti com o Ferreira do Amaral quando ele decidiu aquela localização para a ponte. Aquilo era a determinação dele. Como eu disse, o argumento era este que eu já citei. Mas aquilo era a determinação dele. Toda a gente à volta, por exemplo, o Valente Oliveira, que era na altura o Ministro do Ordenamento, não queria aquela solução. No entanto, há alguém que é mais forte que os outros. Agora, se tivermos alguém que é o lobby do ferroviário ser mais forte que o lobby das pontes, o lobby das... Eu estou a dizer lobby no sentido, não estou a dizer aqui, digamos, quem está a defender uma solução ou outra. Mas as coisas têm que se interconectar, sendo que, como eu julgo que também já uma vez referi, quando nós juntamos técnicos de transportes e infraestruturas, é pior do que juntar trotskistas. Estão sempre em desacordo. Estão sempre em desacordo. Portanto, é das coisas mais curiosas que eu já verifiquei. Por isso, eu acho que nós devíamos ter também, em tudo o que é, digamos, há ali muitos dados, falta ali alguns aspectos, como eu disse, que convinha que houvesse o final de toda a transparência, porque este processo até agora foi bom. Hoje o Paulo Ferreira disse aqui hoje de manhã que nós podemos ver todos os estudos, não ficam alguns na gaveta, como acontece tantas vezes quando há este tipo de trabalhos. E podemos discutir tudo, quem eram as pessoas, quem não eram, se estavam favoráveis aqui, se favoráveis, tudo isso correu muito bem. Não nos digam, porém, é que não tem custos. Não nos digam, porém, não tem custos, porque alguns custos vai ter e era bom que tivéssemos
conhecimentos deles já. Até por causa do problema da ANA, porque provavelmente um dos custos vai ser prolongar a concessão da ANA. Pá, que à partida, enfim, acho que é uma negociação razoável, estamos a trocar tempo por dinheiro, enfim, não fico particularmente chocado, não é? Troquemos tempo por dinheiro, portanto, é um bem que existe. Temos que ter também em consideração outras coisas outros fatores. Eu vou dizer uma coisa, qualquer solução que exista, eu gostaria de poder manter um aeroporto em Lisboa. Parece uma coisa que é contraintuitiva, mas eu estou convencido que os aviões, aliás, também vem referido no documento, vão fazer cada vez menos barulho, e o grande problema do aeroporto em Lisboa é o barulho. E nós estamos aqui, em Alvalade, debaixo do aeroporto, e quantas vezes é que damos por ele, pelos aviões? Sim, sim. Quase não damos, não é? Portanto, a questão também quando nós falamos, a pobreza energética, temos que isolar as casas. Se isolarmos as casas para a pobreza energética, também isolamos para o barulho dos aviões. Portanto, porque o efeito é E é um fator competitivo para ti ter um aeroporto no meio da cidade? É completamente. É completamente, não há dúvidas nenhumas sobre isso. E há muitas cidades que tinham quase desativado alguns aeroportos no meio delas e que voltaram a reativar esses aeroportos, como por exemplo Londres, não é? Agora, é diferente um aeroporto que serve Lisboa e o turismo de Lisboa, e um turismo em Lisboa que é um turismo de short break, e um turismo de congressos, e um turismo de outras coisas, onde, quer dizer, eu estou num sítio da Europa que já fica mais longe dos centros limitadores de turistas, não é? Portanto, voar para Lisboa já é voar para um cantinho da Europa, portanto, eu já estou mais tempo dentro do avião até que o avião toque na pista. Portanto, se depois tiver muito tempo para chegar da pista até ao meu destino, a competitividade vai piorar, não há dúvidas sobre isso. Não é só o conforto de quem vive cá, que não gasta 1 hora para chegar ao aeroporto, não é? É também a competitividade de quem anda de um lado para o outro, e é muita gente andando de um lado para o outro. Sendo que talvez um dos pontos de grande interrogação relativamente ao futuro, e sobre isso o relatório pareceu-me ter a sensatez de não querer adivinhar o futuro, de não fazer bola de cristal, nós não sabemos como é que vai ser a aviação no futuro. Não sabemos se, por exemplo, vamos continuar a voar para Madrid. Já não digo para o Porto. Porque para o Porto hoje em dia cada vez voa menos, não é? Havia uma altura que havia ponta aérea. E hoje em dia é uma coisa que quase desapareceu. Mas para Madrid. Será que vamos continuar a voar para Madrid? Eu acho que, ao contrário do que já vi para aí umas pessoas nas redes sociais, para Barcelona provavelmente vai-se continuar a voar. Mas Madrid é naquele intervalo, são 600 km, portanto... Se tiveres uma boa ligação ferroviária, pois, não exatamente. compensa, porque o tempo que se tem de estar para se entrar num avião... Com check-ins. Mas check-in e depois sais de comboio, sais no centro, de Madrid. Sim, o Barajas também não fica muito longe do centro. Pois, mas... E não fica no centro como a Tocha, ou Chamartin. Chamartin agora tem outro nome, já não se chama Chamartin, agora é... Não sei. Enfim, a estação que fica perto do estádio do Barcelona, do Real Madrid. Com cuidado, ainda se chama Florentino Pérez. Não se chama assim, não. Aliás, o estádio começou por se chamar Estádio Chamartin, depois é que mudou de nome. Portanto, temos aqui valores que têm que ser tidos em consideração. Só para ter uma ideia de quem estamos a falar, a terceira travessia do Tejo, quando foi orçamentada em 2008, há 15 anos, foi orçamentada em 1.763 milhões de euros. É sensivelmente o dobro do que custou a vasta gama. Portanto, e por isso eu acho que 8 mil milhões vai-se construir. Calma, vai ser mais, mas ver como é que é o financiamento, o que é público, o que é privado, como é que as coisas se fazem. Acho que era bom termos, não digo contas finais, porque isso nunca há, porque há muitos imprevistos, mas ter mais visibilidade sobre esse aspecto. E... para terminar, hoje temos muitos convidados. Temos. Temos muitos convidados. Para terminar, apenas referir que nós temos que pensar também naquilo que respeita ao tempo de construção. 7 anos? Porquê é que dizem 7 anos? Eu não consigo compreender estes 7 anos. O maior aeroporto da Europa, neste momento, que é o aeroporto de Istambul. Istambul transformou-se num hub, que é uma coisa, um super hub. Mas eu recentemente estive a ver umas viagens para o Oriente e verifiquei que as mais baratas passam por Istambul, são da Turkish Airlines.
Portanto, quer dizer que aquilo está a funcionar, estão a oferecer voos competitivos. Esse aeroporto, que tem uma capacidade de 100 milhões de passageiros, as primeiras pistas e os primeiros edifícios, tudo com mangas, não há aqui autocarros a funcionar de um lado para o outro. Entre a decisão e a inauguração foram 5 anos. Porquê que em Portugal é 7? Para um aeroporto muito mais pequeno? Não sei responder.